Segunda-feira, a gente vai começar com um resumão das últimas horas do fim de semana sobre a área policial e também o trânsito, que trouxe imagens preocupantes na área urbana aqui de Imperatriz. Vamos começar então com a região sobre investigação policial. Vou falar com a Valéria Cristina, que tem mais informações sobre o assunto. Valéria, são 4 casos que nós vamos destacar nesse momento, começando pelo povoado Bananal. Um caso, no mínimo, misterioso por lá, viu? Bom dia, Mônica. Bom dia para quem nos acompanha. Pois é, esse caso aconteceu na madrugada de hoje, já por volta das 4h40 aí. E segundo as informações da polícia, gente, uma pessoa foi encontrada morta. A polícia foi acionada porque moradores ali da região, que foi no bairro Lago da Paz, no povoado Bananal, ouviram disparos de arma de fogo. Então acionaram a polícia, informando que provavelmente teria acontecido ali um homicídio. A polícia foi até o local e encontrou o corpo de uma pessoa. E aí, gente, segundo a polícia, né, foi também a perícia para o local para fazer todas as investigações. No corpo da vítima não havia nenhum indício de espancamento, nem de que havia sido esfaqueada ou que tinha sido atingida por disparos de arma de fogo. Mas, de fato, a polícia constatou que houve disparos na região. A polícia falou ainda que a vítima que foi encontrada havia se envolvido em uma confusão em um bar minutos antes de que tudo isso aconteceu e que logo depois ela havia já sido encontrada sem vida. O homem chegou a ser perseguido ainda por um outro homem, né, que foi envolvido na confusão, como também por 2 mulheres. E aí sim houve a questão dos disparos que foram informados pelos moradores. A polícia no momento trabalha fazendo a investigação, mas segundo a perícia, a principal suspeita aí que acabou tirando a vida dessa pessoa é que ela tenha sofrido um ataque cardíaco. Só que as investigações continuam porque a polícia, nesse momento, trabalha para encontrar esse homem, né, que havia perseguido a vítima, também as 2 mulheres, inclusive para que eles prestem esclarecimentos sobre o que aconteceu e também sobre os disparos que foram efetuados. Até porque, gente, a suspeita da perícia nesse caso e que tem as investigações policiais é porque a polícia suspeita que esse homem tenha tido um ataque do coração pelo susto, pelo medo diante da situação da briga. Então é um caso, no mínimo, diferente que a gente está trazendo aqui para você e que é sim caso policial e que está sob investigação. Aconteceu já quase às 5 horas da manhã desta segunda-feira, então das últimas horas mesmo. No fim de semana, um outro homem perdeu a vida aqui em Imperatriz e a suspeita é que tenha sido uma emboscada. A gente tem a imagem dele, vamos colocar na tela agora, para a Valéria seguir falando sobre as investigações a respeito desse caso também, né, Valéria? Isso, esse caso aconteceu ontem pela manhã aqui em Imperatriz, foi no bairro Parque Alvorada 1. A vítima foi identificada como Enilson de Souza Lima, de 38 anos, foi vítima de homicídio. A polícia também esteve no local para fazer a perícia e, segundo a perícia, a vítima caiu em uma emboscada enquanto estava a caminho da casa de sua mãe para tomar café com ela, como sempre fazia, já era de costume. A polícia informou ainda que a suspeita é que o crime tenha sido motivado por conflito territorial por tráfico de drogas. A vítima, que é o Enilson, ela foi abordada por 2 homens que fizeram cerca de 15 disparos contra ela. Nossa, que violência, não é, gente? Que tristeza. Independentemente das motivações, muita gente com certeza se entristece com situações assim. A família da vítima, as outras pessoas que não têm nada a ver com a história e que começaram um domingo assistindo, né, ouvindo o barulho de mais de 15 disparos. Uma tristeza muito grande esse tipo de notícia aqui na nossa cidade, investigação super necessária e fico lamento por a gente ter notícias assim, infelizmente, praticamente em todas as segundas-feiras, porque nos fins de semana a situação piora. E piora também sobre os acidentes de trânsito. Vamos falar sobre isso agora? Olha só essa imagem da situação que ficou esse carro, gente. Isso na área urbana aqui de Imperatriz. Valéria, onde é que foi esse acidente? Olha só, foi na madrugada de hoje também e aconteceu, gente, ali na Rua Ceará, esquina com a Santa Teresa. É uma área bastante movimentada que costuma ocorrer bastante acidente. Foi no bairro Jussara. E aí, gente, segundo a polícia esteve nesse local. Segundo a polícia, esse acidente foi provocado porque um dos motoristas estava dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas. Inclusive, o motorista confessou isso para a polícia.
e por causa do impacto, um dos carros acabou capotando, como a gente está vendo aí na imagem, né? Apesar disso, a polícia disse que o motorista, né, que estava dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas, foi conduzido para a delegacia, porque é crime dirigir embriagado, e as outras 2 pessoas que foram envolvidas no acidente também, o motorista do outro carro e uma passageira, foram levadas para o hospital para receber atendimento médico, mas, segundo as informações, eles tiveram apenas ferimentos leves. Vamos lembrar que no sábado teve um outro acidente nesse mesmo local aí, desse acidente do carro que capotou e que uma mulher ficou ferida. Esse outro acidente envolveu um caminhão e uma moto. Uma grande tristeza, porque é um local que tem fiscalização eletrônica de velocidade, é um local que tem semáforo, é um local que tem sinalização de faixa de pedestres e mesmo assim acidentes graves continuam acontecendo, principalmente por causa da imprudência dos motoristas, como a própria perícia relatou nesse caso. Teve um outro acidente que ainda chamou a atenção na área urbana de Imperatriz nesse fim de semana e que a gente tem imagem para colocar na tela. Esse aí chamou a atenção demais, não é? Mais um poste destruído, Valéria? Sim, esse foi ontem também, já no início da manhã. E esse caso foi na Rua Y, próximo ao Fiquenil, bem próximo mesmo, viu, gente? No bairro Nova Imperatriz. E aí deixou um poste de energia totalmente destruído, como a gente viu aí na imagem. Esse é o carro envolvido no acidente, né? Ele acabou colidindo em uma parede ali de um condomínio, logo depois de bater no poste. E aí, segundo as informações, o veículo estava desgovernado, o motorista perdeu o controle do veículo, não foi informado exatamente o porquê, e acabou aí batendo no poste e em seguida na parede do condomínio. Ninguém ficou ferido, apenas danos materiais foram registrados. Os moradores ali da região passaram um bom tempo sem energia por causa da situação, né, do poste que foi atingido. E aí a gente chegou até a falar com a Equatorial, que informou que já tinha destacado equipes aí para normalizar o fornecimento de energia na região e resolver também o problema do poste. Pois é, um geralzão aí do fim de semana em Imperatriz, infelizmente com situações tristes, como a gente está mostrando. Imperatriz Online.